Ei, já se inscreveu no canal da Assembleia de Deus Ministério de Perus no YouTube? Se não fez isso, aproveite e faça isso agora mesmo. Caso já seja nosso seguidor, verifique se o sininho está ativado para receber notificações todas as vezes que for publicado um vídeo novo ou estiver acontecendo uma transmissão ao vivo. Deixe também o seu like e um comentário sobre o vídeo que assistir. Use as redes sociais para que todos saibam que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve vai voltar. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Olá, meus irmãos, muito boa tarde, na paz do Senhor. Pastor Davi Abacuque, em mais um programa Aconteceu na História, ainda retomando o nosso assunto predileto, mas também bastante polêmico, que é o Estado de Israel. E hoje nós vamos dando sequência a este tão palpitante assunto que seguramente tem sido do interesse de muitos estudiosos da Bíblia e também daqueles que apreciam a história na sua mais pura essência. Falar do Estado de Israel, eu penso que nesse momento seja importante, até em função de tudo que está acontecendo aí em torno do mundo. Nós estamos vendo, por exemplo, nesse instante, uma grande instabilidade ali na região do Oriente Médio, mais exatamente no país do Afeganistão, que agora volta, depois de alguns anos sob o comando dos americanos, volta para a mão do Talibã. E o Talibã vem já com uma visão extremamente dura, extremamente agressiva, já colocando terror, a exemplo do que nós vimos ontem, lamentavelmente, um bombardeio no aeroporto ali na capital do Afeganistão, Cabul, que, pelo que consta, já mais de 180 pessoas perderam a vida. Você pode até estar perguntando, poxa, pastor, mas o que isso tem a ver com o que nós vamos discutir aqui? Tem muito a ver, porque, de qualquer forma, todos estes movimentos desses países vizinhos a Israel seguramente tendem a tomar um corpo maior num determinado momento da história, e Daniel vai falar disso de uma forma muito acentuada, não é? Quando ele vai tratar do desenvolvimento das semanas, que lá ele pontua muito bem e que vai culminar com aquilo que a gente já conhece, que está lá no Apocalipse. Mas o tema não é escatologia hoje, o tema é história. E nós estamos tratando sobre a história de Israel. E na segunda-feira próxima passada, nós recebemos aqui o professor Denilson, que é membro da nossa igreja, membro da Regional de Parada de Taipas, é um teólogo extremamente conceituado, professor de história, ocupando uma cadeira aí no ensino secular, e ele tem sido nosso convidado para nos ajudar a entender um pouquinho de todo esse processo do Estado, da história de Israel, do próprio Estado, da sua formação. E eu me lembro que nós, na segunda-feira próxima passada, terminamos o nosso programa, que foi muito palpitante, falando aí sobre o sionismo. Mas antes de entrar no tema propriamente dito, nós vamos, então, com muita alegria, dar boas-vindas ao pastor professor Denilson, que já está conosco aqui nos nossos estúdios da TV AD Perus, e é a ele que eu quero facultar a oportunidade para que ele possa cumprimentar você e todos os nossos telespectadores. Pastor Denilson, a paz do Senhor, alegria mais uma vez te receber aqui nos estúdios da TV AD Perus para falar sobre a história de Israel. Paz do Senhor, meu amigo. A paz do Senhor, meu pastor Davi Abacuque. É com alegria e satisfação que nós estamos aqui em nossa casa mais um dia. Deixo aqui a saudação ao Senhor, ao pastor Dr. Elias Cardoso, nosso presidente, pastor Orlando Silva, meu pastor regional, meu amigo, companheiro,
e a todos os que estão acompanhando essa palpitante história. E eu vendo o senhor abordar com muita diligência a questão do Talibã, chegando ali e ocupando o Afeganistão, me fez lembrar um pouquinho do assunto que nós vamos desenvolver a conversa agora, da formação do Estado de Israel, que nós vamos ver que lá em 1947, a Inglaterra, que até então era mediadora na Palestina, onde tinha uma disputa entre os judeus e os árabes, a Inglaterra ela detinha a força política que estava mediando a situação, até que chega num ponto que se torna insustentável, porque os europeus não estavam entendendo a dinâmica política e religiosa na Palestina, eles não conseguiam amenizar. A Inglaterra resolveu tirar o pé, assim como os Estados Unidos resolveu sair do Afeganistão depois de 20 anos de política e tentando entender a dinâmica religiosa e política, sem conseguir aplicar um governo republicano e democrático, como os países europeus ou capitalistas, aí vem desde o Trump, agora com Biden, retirando as tropas, e o Talibã assumiu. E nós vamos ver que em 47 vai ter todo um confronto entre palestinos, árabes e os judeus, que estão agora na sua maioria mais estabelecido, e logo em 48 vai ser estabelecido o Estado de Israel. Isso durante a Segunda Guerra Mundial, mas é interessante nós retomarmos, assim que o senhor abrir esse espaço para que nós possamos desenvolver essa conversa, e retomarmos a ideia do antissemitismo, do sionismo e desse trabalho que vem acontecendo com os judeus, tanto na parte histórica como na parte teológica, onde nós vemos a mão de Deus. Então, eu achei muito interessante o senhor tocar, assim, com muita propriedade na questão aí dos ocupantes lá do Afeganistão, os afegãos. O senhor tocou num assunto que me chamou muita atenção, porque, embora a gente tenha visto o mundo acompanhando essa intervenção americana, sim, de países, de grandes potências, inclusive investindo financeiramente para que esse país saísse do estado de pobreza, não só a pobreza, a hipossuficiência propriamente dita, correto, mas também dessa pobreza cultural. O que se viu foi, de fato, o contrário, porque, primeiro, nós precisamos considerar que os afegãos, normalmente, eles são originários de tribos, não é? Essa questão tribal ainda prevalece. Esse é o primeiro ponto. Sim. A segunda questão é a questão da cultura. Poucos são os afegãos que têm contato com o mundo ocidental e logo desenvolveram essa cultura, inclusive para conseguir fazer as escolhas no que tange, por exemplo, a formação de governo, que é o que parece que não deu certo. E o terceiro ponto, que eu acho que é o culminante nessa discussão, é a questão religiosa, sim, porque eles são muito leais à questão da religião. E agora eu ouvi um jornalista aí de um determinado jornal famoso dizer que os Estados Unidos saem envergonhados. Mas eu fiquei pensando, será que sai envergonhado mesmo, ou será que os afegãos eles têm essa dificuldade de enfrentar essa realidade e essa estruturação diferentemente dos judeus? Então, todas as discussões políticas, religiosas que nós vamos abordar na história, o senhor vai observar que vai depender do ponto de vista e da leitura de quem está abordando o assunto. Quando nós falamos do Estado de Israel e sua fundação em 48, nós levantamos a bandeira e glorificamos a Deus porque está cumprindo a sua promessa. Quando há um olhar do palestino árabe, ele já tem um olhar diferente e cria, então, um confronto de ideias. Então, a história ela proporciona essa abertura de discussão e de abertura para que não se feche o pensamento. O pensamento ele seja mais abrangente e seja trabalhado com mais explanação.
Quando nós colocamos em discussão a vergonha ou não dos Estados Unidos, nós vamos observar que o Brasil ele tem uma Constituição Federal e tem a tripartite que está sendo discutida. Se há um respeito entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Então, quando nós pegamos o STF, pegamos o governo federal, estadual e municipal, conseguimos ver que o Brasil, com todos os problemas que nós temos, ele tem uma organização política. Então, se torna um país laico, onde tem a religião e a política. Agora, quando nós vamos para o Oriente Médio, nós não conseguimos dividir política e religião, porque, embora eles sejam monoteístas, eles acabam fundindo a ideia tanto religiosa como política e se torna lei. Então, agora, por exemplo, o Talibã, ele falou que as mulheres terão liberdade desde que estejam dentro dos conceitos islâmicos. Então, acaba relacionando a liberdade da mulher com os princípios religiosos, quando elas vêm conquistando espaços no mercado de trabalho, quando elas vêm conquistando espaços de abertura, porque a mulher é uma força, uma potência, se dá aqui na nossa igreja, no nosso ministério, um exército de mulheres que, por misericórdia e bondade, nós vemos a missionária Lígia com o pastor Elias, abrindo esse espaço e talento de mães, que é um exército nas nossas igrejas. Agora, quando nós voltamos a pensar na questão dos Estados Unidos, vergonhoso, a fala do Biden ontem, na sua explanação e entrevista, ele demonstrou uma certa insegurança em saber se realmente vai ter um ataque, uma retaliação firme em cima dos islâmicos, porque aí se levanta uma discussão, pastor. Porque quais os povos que nós conhecemos dos muçulmanos islâmicos? Os radicais xiitas e os moderados, que são os sunitas. Se o Talibã está lutando com os xiitas, com quem que os Estados Unidos têm que conversar? Agora ele tem que fazer uma proposta. E com quem que ele vai agora procurar conversar? Não é nem com xiitas, nem com sunitas. Ele vai procurar conversar com o Talibã, que até ontem era o inimigo. E agora, hoje, já tem que fazer uma parceria. Então, eu vejo que o Biden está com uma batata quente na mão. É interessante porque até ontem, né, na força de expressão, o Talibã era um movimento considerado terrorista, né, um Sim. movimento terrorista e perigoso para o mundo. E hoje nós estamos vendo, de fato, essa proximidade. E isso me preocupa porque tem muito a ver com a nossa discussão aqui envolvendo Israel. Porque se nós temos os Estados Unidos, que sempre defendeu, sempre teve esse papel de guardião dos oprimidos, né? Vamos colocar assim, porque os Estados Unidos me parece que é o xerife do mundo, né? Essa é a impressão que eu tenho quando nós falamos dos americanos, com muito respeito. Na história, pastor, nós vamos utilizar um termo que se chama imperialistas. São os países imperialistas, ou seja, são os países que estão dominando política, econômica sobre os outros povos. Então, quando nós falamos do antissemitismo, vamos perceber que quando há um movimento no século XIX do sionismo para que o povo judeu possa voltar à Palestina, para que eles possam ter o seu território, o seu povo, eles estão espalhados. E quando nós falamos que eles estão espalhados, o senhor usou um termo muito bom para que nós possamos pensar, que foi a diáspora. Então, os judeus estavam espalhados em diversas regiões. Na Europa, estavam espalhados pelo mundo, onde que nós vamos observar que os países imperialistas na Europa, eles estão tendo alianças para que possam conquistar mais mercados, consumidores. Há uma revolução muito grande no começo do século XX, entre os anos de 1914 e 1918, onde vai eclodir a Primeira Guerra Mundial, que os judeus estão participando desse movimento, que até então procurando ser nacionalistas.
Se ele é da França, ele vai lutar do lado dos franceses. Se ele é da Alemanha, embora ele é judeu, judeu alemão, judeu francês. Mas ele tem o seu idioma, ele tem a sua identidade. Em todos os países que ele está, ele não perde a sua identidade. A questão na Primeira Guerra Mundial tem uma perseguição muito forte com os judeus, que é a questão do antissemitismo. Quando eu falei desse assunto, antissemitismo, o senhor ficou de me falar o que eram os semitas. Sim, que os semitas, na verdade, eles são os descendentes lá de Sem, não é? Correto. Filhos de Noé, um dos filhos de Noé. Aliás, essa origem nasce de lá, né? No início do Gênesis. E lógico que você já me combateu me falando da importância de se discutir. Já que nós tocamos na questão dos semitas, nós temos aí o oposto, não é? Isso. Porque aí nós temos os antissemitistas. E aí eu queria te fazer uma pergunta, já claro, que você me provocou, né? Eu acho que você instigou. Queria te fazer uma pergunta. Vamos lá. Judeus, semitas e sionistas são a mesma coisa? Eles são da mesma linhagem. Olha, que legal isso. Eles vêm da mesma linhagem. E o que é interessante é buscar, dentro desse plano do sionismo, a organização econômica. O povo judeu, eu falei na nossa última conversa, até falei assim, eu não sei explicar para o senhor como que eles se enriquecem. Mas um dos princípios dos judeus é não brincar com dinheiro. Eles têm uma forma de se organizar. E a questão financeira se torna primordial. De quem que os judeus compram? Dos próprios judeus. Como que eles se organizam? Nas tribos, eles vão se organizando entre eles, e o valor família, valor nação, valor de língua, valor do monoteísmo. Então, estão valores e princípios que não se perde. Então, lá em casa, por exemplo, é bença pai, bença mãe. São valores e princípios que não se perde. Então, quando nós falamos de cristão, servos de Deus, tem valores que são inegociáveis. Embora o mundo esteja em catástrofe, esteja aterrorizado, os valores e os princípios têm que se manter. O povo judeu estava na diáspora, agora nesse processo de sionismo de volta para Sião, há um estremecimento, porque nós falamos que a Palestina estava sob a guarda dos árabes otomanos, eles vinham se enfraquecendo, os ingleses ali estavam também naquele território, mas paulatinamente os judeus sionistas, que cria uma organização, eles vão comprando território na Palestina, vão comprando. Quando se vê a preocupação com os países imperialistas, França, Inglaterra, Alemanha, não há uma preocupação em observar que lá no Oriente Médio está nascendo um povo forte e corajoso, um povo onde que o Eterno, Deus Todo-Poderoso, havia uma promessa que é o povo judeu, onde vai nascer o Estado de Israel. E essa era a ideia do Theodor Roosevelt mesmo, era justamente formar esse Estado nacional de judeus nas terras palestinas, não é? Agora, o que me deixa assim um pouco pensativo é que quando acaba a Primeira Guerra Mundial, nós temos as alianças, a Tríplice Aliança, a Tríplice Entente. A Alemanha ela não estava sozinha. A Alemanha ela tinha a Itália, tinha a Áustria-Hungria, que tem toda uma aliança. Tem uma estrutura em volta disso, né? Isso, há motivações, há interesses igualitários. Mas quando acaba a Primeira Guerra Mundial, que vão discutir quem é agora o culpado, quem que porque a Alemanha ela perde a Primeira Guerra Mundial e se cria o Tratado de Tordesilhas, o Tratado de Versalhes, desculpa, o Tratado de Versalhes, que esse tratado é agora um acordo que se vai criar para direcionar a reação dos vencedores em relação a quem perdeu. E quem perdeu?
Vários países perderam, mas a fatura foi toda para a Alemanha. Então, a Alemanha agora ela tem que pagar indenização para os vencedores, ela tem que ajudar a reconstruir os países, entra numa crise econômica terrível, vem fome, vem desemprego, vem toda uma série de vergonha para o povo alemão. E eles vão atribuir a quem a derrota? O povo alemão. Por que eles perderam? Por que eles fracassaram? Por que não houve uma vitória do povo alemão, de uma raça dita, na época, por um líder totalitário e ideologicamente da época, tentando levar à população um discurso de pureza, de autoridade e superioridade. Eu acho que é importante nós apontarmos da época para não causar nenhum tipo de estremecimento na atualidade, porque hoje nós vemos que há uma inclusão muito forte nos países e uma memória do que se passou, mas recuperando a história e o momento que está vivendo, é esse pensamento que eclode na Alemanha e aparece um líder que discursa com força e faz com que os seus liderados acompanhem o seu pensamento. Bom, ele está falando aqui de Hitler, não é? Com uma visão, um discurso que nós conhecemos, como aquele discurso ariano, o discurso da supremacia e do indivíduo perfeito dentro da sua composição biológica e que resultou naquilo que nós conhecemos aí como talvez um dos maiores desastres da humanidade, que foi um verdadeiro massacre. Uma catástrofe, né? 6 milhões de pessoas, de judeus, vamos dizer aqui, 6 milhões de judeus que foram dizimados. E dizimados da pior forma possível, né? Então, como também uma forma de controle, né? Por conta da expansão, que, aliás, professor Denilson, é uma característica que persegue os judeus desde a sua essência, porque quando eu falo deste pseudo-controle provocado pelo próprio Hitler, logo eu me lembro de Faraó lá no Egito. Isso mesmo. Não é? Sim. Sempre tentando conter o avanço e o crescimento daquele que na Bíblia é chamado de o povo de Deus. E como a Alemanha vinha passando por este processo de depressão, quem é que tem dinheiro e quem é que tem força na Alemanha? Quem é que guarda o dinheiro? Quem é que estuda e procura se aperfeiçoar? Porque os judeus eles têm um princípio também do estudo. Se eu vou estudar para ser professor, eu tenho que ser o melhor professor. Eu não basta ser o professor. O princípio judeu é esse. Se eu vou ser médico, eu tenho que ser o melhor médico. Então, eles investem pesado. Quando falam investir, não é gastar dinheiro, é investir para poder crescer. E a Alemanha, se vendo agora despropriada numa situação tão terrível, e olhando para o lado, e vendo o povo judeu dentro da sua região, com dinheiro, com posição, com trabalho, com força econômica, eles agora vão ter que ter um olhar diferente, falar assim, aonde que nós vamos conseguir as finanças para pagar o que foi acordado no Tratado de Versalhes, para reconstruir, vamos para cima de quem? De quem atrapalhou o nosso crescimento, quem atrapalhou a nossa vitória. E você me permite uma parte? Porque você falando me permite, sabe, viajar na história. E aí eu me lembrei de um detalhe muito interessante que eu gostaria de deixar aqui para o nosso telespectador, você que nos acompanha aí na programação diária da TV de Perus, em especial o programa Aconteceu na História, que falando dessa sutileza que o professor Denilson está colocando aqui com tanta propriedade, eu acho que é importante nós destacarmos aqui aos nossos telespectadores que
e eu não quero fugir do assunto, nós já vamos entrar em Israel, tá? Mas só a título de informação, o Hitler não é aquele indivíduo que a história apresenta já se mostrando um totalitário. Pelo contrário, ele começa dentro de um partido político de forma muito sorrateira, impregnando alguns questionamentos que o partido político nacionalista na Alemanha tinha dificuldade de administrar, mas que acaba sendo vencido justamente por essas pseudas verdades que ele apresenta. Por exemplo, como a própria falência do Estado alemão, sim, que está agora num ar de absoluta pobreza. É isso mesmo? Então, quando o senhor coloca essa ideia de nacionalismo, é importante até o telespectador, o historiador, quem está nos acompanhando, que é curioso em buscar mais informações, porque ser nacionalista é importante, defender os seus valores, defender o seu posicionamento. É o que nós vamos querendo fazer aí agora, vai. Isso, defender. Agora, quando você é extremista, se torna radical. E a radicalidade não lhe permite pensar. Porque quando nós falamos do iluminismo, é aquilo que traz a luz à sua mente. Perfeito. Agora, quando você é radical, você cega o seu entendimento e fecha uma porta para a luz. E você fica num ponto cego e procura defender sempre uma posição que, às vezes, se torna radical. E esse radicalismo ele não traz saúde. Quando o Hitler ele apresenta, ele vai valer de quê? Da religião também. Porque a suástica era um símbolo religioso. A suástica era uma prática de falar, vamos ter paz. Só que atrás desta paz havia uma guerra. E ao levar, ao você levar para a pessoa uma forma dela pensar sem ela questionar, ela se torna como se fosse... uma marionete. Fica induzido, se torna fechado, fica à mercê. E perdendo a guerra e o discurso do arianismo, do puritanismo, e pensar que o judeu é o problema, qualquer ser humano em um estado normal que foi afetado por aquela fala, ao ver um judeu na rua, ele vai perseguir o judeu. E eu não sei se você já pegou trem ou não, mas se você pegar o trem no horário de pico, já dá para você perceber mais ou menos o que aconteceu com os judeus no período do Holocausto, que era um pensamento de ser levado para um campo de trabalho, para a agricultura, para desenvolver um trabalho, mas que, na verdade, estava sendo levado para um campo de concentração, para que ali ele pudesse morrer numa câmara de gás, fechado, totalmente fora da sua humanidade, de uma forma terrível, que eu acredito que cabe até um programa mais para frente para nós falarmos somente do Holocausto, pastor. Não, eu acho muito, muito, muito interessante. Mas vamos lá, pastor Denilson. Bom, superada então essa fase, nós então recepcionamos esse movimento sionista com esse avanço dos judeus que ainda estão nesse processo da diáspora, espalhados, mas que como bons conservadores, como o senhor bem colocou aqui, de princípios, de valores, de temor ao Deus de Israel, a Yahvé, como queiram os nossos telespectadores, eles também eram exímios investidores, sim, poupadores. E isso, então, lhes dá esse condão de, mesmo espalhados, começarem a adquirir propriedades naquela região que eles entendem e já sabem, por força do próprio legado que trazem consigo, da própria lei mosaica, que aquela região lhes pertence.
Então, eles começam a comprar isso de forma bastante objetiva, e aí nós vamos chegar no ápice da formação desse Estado nacionalista, que esse era, de fato, o objetivo desses judeus, que estavam espalhados, não é? E por força do movimento deste grande jornalista húngaro, que foi o percussor, Theodor Herzl, me parece, não é? Correto. Que é o percussor dessa ideia do sionismo. Então, agora, os judeus já organizados, Sim. eles retornam. É interessante pensar que, assim, há um propósito para todas as coisas. Até a perseguição há um propósito. Então, não dá para tirar de vista as provas, as perseguições. Quando você não entende, mas você sabe que há um Deus que está no controle de tudo, o que você tem que fazer é andar na confiança e no direcionamento de Deus. Porque os judeus eles vão começar, desde 1933, com a perseguição do antissemitismo, com o fim da Primeira Guerra Mundial, há uma perseguição muito grande entre os judeus que provoca eles a se organizarem, a querer voltar o quanto antes à Palestina. Porque a ideia de retorno do sionismo e a quantidade de judeus de diversas partes do mundo que já haviam descido como imigrantes na Palestina estava empolgando os outros judeus espalhados no mundo. Então, nós vamos ver que a Segunda Guerra Mundial ela vai de 1939 a 1945, mas desde 1933, do antissemitismo, já há um movimento muito forte de retorno para a Palestina. Um grande movimento de retorno para Sião começa agora a ser espalhado e parece que não há uma programação para dizer vamos voltar para Sião, mas as perseguições e os movimentos que vão acontecendo no mundo faz com que os próprios judeus se movimentem a um trabalhar, eu vou teologizar aqui, numa questão espiritual, uma questão espiritual, onde que o Espírito de Deus ele começa a trabalhar de uma forma muito especial, convencendo esses judeus que agora eles têm que retornar para o seu lar. E, a princípio, eles vão chegando e vão sendo bem recebidos. E quando eles começam a crescer muito, aí dá para lembrar lá de Jacó, que estava prosperando muito, falou, opa, peraí, esse camarada vai crescer muito aqui, vai nos dar trabalho. E agora eles começam a crescer assustadoramente, e quando eu falo crescer, não é só crescer demograficamente, espaço, crescer com estrutura. Cinema, arte, cultura, engenharia, política. Há um fenômeno de retorno de pessoas intelectuais, com o pé no chão, inteligentes, que vai agora difundindo uma estrutura organizada e vai formando um desenho que até então não tinha uma independência, mas já tinha uma formação de um Estado. E o que faltava? Faltava dar o grito de independência, porque até então tem os árabes e tem os judeus. Os judeus estão chegando e os árabes vão recebê-los até um determinado momento. Pode vir. Quando eles acordam, que vê que a terra já está sendo toda tomada, lá em 45, há um movimento muito forte na Palestina, que a violência contra os imigrantes, contra os judeus. Quando eu falei que os ingleses ali estavam, eles viram que não dava para eles entrar na briga entre judeus, entre Israel e os árabes, porque eles não tinham condições de mediar, não tinham condições de apaziguar aquilo. Como eu falo agora dos Estados Unidos, quando nós tomamos essa introdução no começo da nossa conversa, a Inglaterra deixa a própria sorte e fala, olha, vocês decidem aí, vocês conversam, vocês são irmãos,
vocês sabem o que vocês estão falando, nós vamos sair dessa discussão e vocês veem o que vocês A fazem. história se repete. A Inglaterra sai, os árabes e os judeus vão ter o confronto, só que lá em 45 já foi feita a Organização das Nações Unidas, que é a ONU. Nós temos a ONU. E essa ONU, que ela é composta por diversas lideranças, diversos países, eles vão ter uma percepção se o que é melhor para nós fazermos para acabar com essa guerra. O que é melhor nós fazermos para colocar paz nessa situação. Os Estados Unidos está se vendo agora tendo que conversar com o Talibã. Se ele não conversar com o Talibã, ele vai conversar com quem? Não tem para onde correr, né? Então, nesse período que Israel se fortalece quanto a um Estado, a força árabe política já não vai ter uma força. Dentro da ONU, haverá uma discussão de divisão da Palestina, para que haja uma equidade, um equilíbrio, olhando para os dois lados, tanto para palestinos quanto para israelitas. Só para pontuar aqui, o que o senhor está falando, nós temos hoje uma figura jurídica em direito, Sim. que é chamado de mediação. Mediação. Tá? Então, a ONU seria uma espécie de, vamos dizer aqui, vou falar na linguagem jurídica, Certo. seria um tribunal de mediação que, conforme o professor Denilson está nos explicando, teve este papel de tentar trazer equilíbrio político e social para esses dois povos que estavam à beira de um conflito, o que, aliás, acabou ocorrendo depois, tão logo ele foi reconhecido como Estado. Não é? Isso. Mas eu acho muito interessante a sua pontuação. Por quê? Porque os problemas continuaram. Os problemas continuaram, mas nós vamos observar que no dia 14 de maio de 1948 foi batido o martelo. Então, todos os anos, dia 14 de maio, é comemorado o aniversário da fundação do Estado de Israel. Aí que nós estamos completando aí 73 anos, indo para 74 anos, de um Estado que, se nós olharmos, ele é bem novinho em relação ao Brasil e o mundo. As outras potências. Agora, ele é novinho Em idade. Agora, se nós buscarmos a inteligência de Israel, a cultura, se nós buscarmos o legado de inteligência, como se fosse o FBI dos Estados Unidos, a força da inteligência israelense em todas as áreas tecnológica, científica, em diversas frentes, nós vamos observar que eles estão na frente, e muito na frente, tecnologicamente falando, e estrutural. Então, quando chega nessa partilha, a participação do brasileiro Oswaldo Aranha vai ser determinante para que se haja a fundação do Estado de Israel. Dentro da ONU, havia uma discussão entre aprovar ou não estabelecer o Estado de Israel, porque nós sabemos que uma nação, para ser nação, e agora nós vamos completar aí dia 7 de setembro, né, aqui no Brasil, a nossa independência. Quando você pensa na independência, você pensa na nacionalidade. O que ele tem que ter? Ele tem que ter uma bandeira, ele tem que ter um hino, ele tem que ter um exército, ele tem que ter uma estrutura. E aí, quando você olha para a bandeira de Israel, você vê a estrela de Davi. E quando você vê a estrela de Davi, você lembra do segundo coração de Deus. Você lembra de Salomão, você lembra das estruturas, você lembra do povo de Deus e a graça de Deus sobre os seus servos, vencendo o gigante, derrubando muralha, abrindo o mar. Então, nós vemos que o Deus que trabalhou no passado, 2.500 anos antes de Cristo, 500 anos antes da vinda de Cristo, porque se nós remontarmos a história
do Uzbequistão, Cazaquistão, pegarmos essa cultura que está sendo discutida do Talibã, nós vamos ter que voltar antes de Cristo para ver as cisões, as separações que ali aconteceram e entender o que está acontecendo hoje aqui no século XXI e valorizar também o Estado de Israel, que é fortíssimo, que está fundamentado, e nós vemos aí a mão de Deus cumprindo as suas promessas. Bom, eu acho achei muito pertinente a sua colocação, professor Denilson, até porque parece ser proposital e no meu entendimento é proposital, porque hoje nós já estamos na semana, ou próximo à semana, como o senhor bem colocou, da comemoração aqui do aniversário de independência do Brasil. E nós sabemos que o Brasil, politicamente, ele vem passando por um estado de bastante instabilidade, e veja que nós estamos falando de um estado organizado, não é? Isso. O senhor falou aí essa estrutura tríplice que nós temos nesse Estado democrático, dentro dessa visão presidencialista, nós Sim. temos a configuração dos poderes, e nós estamos vendo agora o choque, pelo menos indireto, que roubou aquilo que a sociedade hoje muito fala, os meios de comunicação muito sustentam, chamado de harmonia dos poderes. Sim. Então, a gente percebe que hoje há uma relutância, Sim. não é? Você hoje percebe, por exemplo, um poder interferindo no outro de Correto. forma direta. E por que eu estou dizendo isso? Porque me parece que existe também um movimento orquestrado no sentido de fazer romper-se com esses valores e esses princípios que o senhor muito bem colocou e que seguramente foram, são e continuarão sendo a responsável pela estrutura desse maravilhoso Estado, que quando nós olhamos lá no mapa mundi, não é? Ele Sim. é tão pequenininho do ponto de vista geográfico, né? Correto. Em decorrência dos demais países e potências do mundo. Mas um país fortíssimo, para quem não sabe, Israel tem a polícia secreta mais bem preparada do mundo. Hoje, no âmbito da tecnologia, não há nenhum país que consiga se comparar a Israel na questão de inteligência, na questão de informação. Israel vem dominando agora, por exemplo, um tema que eu quero discutir aqui, e seguramente vai ser com o senhor, sobre o que nós estamos vendo aqui, o chamado direito espacial. Sim. Porque os homens agora, com a capacidade de saírem desse ambiente terreno, né? Eles agora avançam para o espaço e nós já temos aí empresas particulares propiciando, por exemplo, viagens ao espaço. Correto. Mas observem que Israel está lá na ponta, ele não está no meio e está no fim, ele está na ponta. Ele é o percussor, por exemplo, desse desenvolvimento. Querem ver uma coisa, um exemplo muito claro do que significa isso que o professor Denilson nos falou aqui, acerca de cultura, acerca de avanço tecnológico? É o sistema antiaéreo que protege o próprio Estado. Nós vimos isso agora, recentemente. É incrível. Pastor, né? eu fiquei impressionado com aquilo. É incrível. Como é que pode? Aquilo parece que é um campo de força. É só Deus quem pode fazer isso. Incrível. Pensando em vidas, pastor, pensando em vidas, na verdade, não deveria de ter esses combates, a ganância e os confrontos humanos, porque são vidas que se perdem. Mas quando você vê um povo escolhido por Deus e um confronto que não se dá para evitar, porque há um confronto que você tenta negociar até um determinado espaço, onde o senhor falou do direito da mediação. Quando o senhor conversa com as partes
e há um acordo, a mediação, aperta-se as mãos e estamos fechados. E quando não chega na mediação, aí tem que ir para o litigioso, tem que discutir as partes. E aí o senhor já vai ter que ir para um outro tipo de direito, que a mediação não deu certo. Aí o senhor tem mais autoridade para falar do que eu nessa área. Então, eu vejo que a guerra, ela nunca é uma solução agradável. Ao meu ver, não seria o ideal de Deus que houvesse guerra, mortes e conflitos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus é um Deus de amor e de bondade, e se os homens buscassem a humildade e tendo com que comer e vestir de acordo com a palavra de Deus, viveríamos numa harmonia e não haveria discussões de separação, divisão de terra e do espaço, como o senhor bem está colocando. Mas a Bíblia diz, do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Então, da onde que saem os conflitos, da onde que saem as guerras, da onde saem as pelejas? Do próprio homem querendo conquistar mais além do que ele já tem, conquistar mais terras. Bom, pastor Denilson, é fato que o programa de hoje rendeu, e eu acho que nós temos que agora, nessa visão da importância que significa o Estado de Israel, eu acho que nós já temos elementos para, na próxima semana, retomar esse assunto. E aí, neste próximo programa da outra segunda-feira, nós vamos, então, pontuar entre algumas questões que talvez nós tenhamos pincelado lá atrás, falar mais um pouquinho aí, por exemplo, sobre a questão da Liga Árabe. Correto. Eu acho extremamente importante. Então, eu vou pedir ao senhor que nós coloquemos aqui uma vírgula, não é? E na próxima semana a gente vai retomar trazendo essa discussão. Combinado? Combinado. Eu quero deixar aqui os meus cumprimentos a todos os nossos telespectadores e quero fazer um pedido a você. Agora é com você que eu quero falar. Me ajude compartilhando este vídeo. Compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais. Faça com que a nossa voz alcance um maior número de pessoas, e fazendo isso você vai permitir a continuidade deste programa no ar e também vai permitir que a TV AD Perus venha cumprir o papel que a ela foi confiado e designado nesse tempo de muita adversidade. Os meus profundos e sinceros agradecimentos a toda a nossa produção, na pessoa do nosso diretor-geral, pastor André Bueno, pastor doutor Elias Cardoso, nosso presidente nacional, toda a diretoria do Ministério de Perus. Quero cumprimentar todos vocês e desejar aí uma excelente segunda-feira e que a boa mão de Deus continue guardando e livrando a sua vida. Convidar o pastor Denilson para, com a palavra de oração, encerrar o nosso programa. Amém. Querido Deus, maravilhoso Pai, no nome de Jesus Cristo, somos gratos, ó Deus, por Tua bondade e graça. Queremos apresentar ao Senhor o povo de Israel, em especial neste momento, que a Tua mão esteja estendida ali no Afeganistão, sobre esta causa no Talibã, nos Estados Unidos. Deus, em nome de Jesus, abençoa o nosso Brasil, abençoa os poderes aqui instituídos, abençoa a nossa igreja, todos os irmãos que estão acompanhando a nossa programação, que a Tua boa mão possa alcançar, trazendo paz, trazendo conforto, prosperidade, porque a Tua bênção enriquece e não aumentam as dores. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu agradeço esta rica oportunidade. Amém. Amém, Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo programa Aconteceu na História. Até lá! As redes sociais mudaram a forma como respondemos a muitos estímulos da sociedade. As plataformas digitais são muito úteis, mas precisam ser usadas com sabedoria e para a glória de Deus. Faça com que os seus amigos e seguidores saibam que a sua vida pertence ao Senhor Jesus.
Eles também precisam ser informados que você tem o passaporte carimbado com o sangue de Jesus para chegar no céu. E a melhor notícia é que seus amigos também podem ir. Pesquise por @ADPerusOficial para seguir no Instagram e curtir no Facebook. Vamos inundar as redes sociais com a mensagem de esperança que só o Evangelho traz. Levar uma mensagem de esperança, aliado a projetos sociais que alcançam milhares de vidas, só é possível pela fidelidade daqueles que compreendem que os dízimos e ofertas são um ato de amor e fé. Além da entrega tradicional nos templos, você pode acessar o portal adperus.com.br/contribuir ou utilizar o Pix. A chave da Adperus é o CNPJ 63098-552/1000 contra dígito 02. Para depósitos e transferências, utilize o Banco Bradesco, agência 2216 dígito 0, conta corrente 515 dígito 0. Ou Banco do Brasil, agência 1700 dígito 0, conta corrente 80300 dígito 6, em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Perus, CNPJ 63098-552/1000 contra dígito 02. A sua cooperação e fidelidade são fundamentais na realização desta grande obra. Adperus, desde 1947, abençoando o Brasil.